Ontem a gente falou da mãe então, e como que a mãe está governando, né, as nossas percepções e como que as nossas percepções estão governando as nossas vidas. Eu fiquei devendo para vocês os níveis de percepção, né? Então, em que níveis nós pegamos essas percepções e aí a gente já vai fazer a transição para a energia do pai, tá bom? Então, ontem a gente viu que a mãe está muito conectada com a abundância, né? Porque ela é a nossa primeira fonte de amor, nutrição, proteção. Ou seja, ela é através da placenta materna e da energia da mãe, quando a gente está no ventre, desde o momento da concepção, a gente vai percebendo o que é receber da vida, porque é através dela que a gente recebe. Então, a forma, assim, o quanto recebemos, como recebemos e o que recebemos da nossa mãe vai trazer imprints celulares, né, percepções de como você recebe do mundo, de como você recebe da vida. Por isso que a mãe está conectada com a abundância. E aí, em que níveis a gente traz essas percepções de abundância, né? Não vem só da mãe, mas vem muito da mãe. Bom, a gente percebe, a gente tem muitas crenças sobre abundância que vêm de um nível coletivo, né, da coletividade, o que a gente chama de inconsciente coletivo. Então, muitas pessoas, dependendo dos grupos aos quais pertencem, dos lugares onde nasceram, das crenças, né, crenças da televisão, crenças da igreja, crenças do grupo, acabam acreditando, acabam pegando crenças que são impeditivas, que são limitantes em relação à abundância, né? Então, por exemplo, crenças religiosas de que só os pobres entrarão no reino dos céus, né? Essas crenças às vezes são passadas de pais para filhos, mas às vezes elas são absorvidas do coletivo. O que é uma crença? Crença é tudo o que você acredita que é. E durante a sua vida toda, você vai acreditando em coisas muitas vezes sem contestar, simplesmente por osmose, porque você está num grupo que acredita naquilo e você não contesta se aquilo é uma absoluta verdade, você aceita, né? Você ouviu o que é. Ou a gente recebe dos nossos pais, dos nossos ancestrais, então a gente absorve crenças sobre a abundância do coletivo, por isso que é muito importante trabalhar na ressignificação das crenças. A gente herda crenças dos nossos ancestrais, como falas que foram passando de geração a geração, de pais para filhos, né? Existem muitas famílias que se unem através da escassez. Muitas famílias que, de geração após geração, foram criando muitos ganhos positivos através da escassez. Famílias que, por causa da pobreza e da escassez, se mantiveram unidas, desenvolveram amor mútuo, desenvolveram colaboração, desenvolveram união. E muitas vezes esse é o modus operandi que esses sistemas familiares criaram para desenvolver essas coisas positivas. Então isso se torna um padrão. Então, além da gente herdar crenças do coletivo, a gente também herda crenças ancestrais. Além desse telefone sem fio que vai passando na fala dos ancestrais de pai para filho e ensinando a gente, né, padrões e crenças limitantes, existe também uma coisa chamada epigenética, né? A epigenética é o que está acima da genética, então é o campo que está modulando a forma como o seu gene vai expressar. Então, a epigenética ela não muda o seu gene, mas ela acrescenta nesse campo morfogenético da célula crenças e padrões. Então, muitas vezes você herda padrões de escassez e limitantes dos seus ancestrais também pelo campo morfogenético, tá? Isso a gente pode um dia fazer uma live sobre esse assunto que é bem interessante. Bom, além disso, antes ainda da sua mãe, tudo isso eu tô falando do que vem antes da sua mãe, né? Coletivo, ancestralidade, a barriga materna, como eu falei ontem, pelo menos 50% do que você é, né? Ou seja, os 50% que correspondem à sua parte herdada da sua mãe, que era o óvulo da sua mãe, esse óvulo ele já existia, né? Dentro do pequeno útero da sua mãe quando ela era um feto. Esse óvulo já existia enquanto ela estava sendo formada dentro da barriga
da sua avó, dentro do útero da sua avó. Então é o que eu falei ontem na live, potencialmente todo mundo já esteve, de alguma forma, pelo menos esse 50% materno, que representa de todos nós, já viveu dentro da barriga da avó. E o que isso muda? Muda que as células, elas têm consciência. Então, as células de um bebê, né, elas estão recebendo imprints, elas estão recebendo mensagens, elas estão recebendo percepções. As células, elas têm um citoplasma, né, que capta através dos mensageiros químicos e através das frequências de pensamentos, elas captam nessa superfície celular percepções. Então, se o óvulo que depois virou você, que depois foi fecundado e virou você, estava dentro já do útero da sua mãe, dentro do útero da sua avó, essa célula recebeu informações quando a sua avó estava gestando a sua mãe, que passaram em forma de percepção para sua mãe e também para você. Então, você também pegou muitas percepções sobre abundância dentro do útero da sua avó, tá? E aí é óbvio que as primeiras percepções mais fortes vêm de quando você foi concebido no útero da sua mãe. Quando você está no útero da sua mãe, você não sabe que você é você dentro do útero da sua mãe, né? Você não tem nem consciência de que você é você. Você só tem percepções celulares. Os neurônios vão começar a se conectar. Então, essas percepções celulares, elas vão pegar o quê? Todos os sentimentos da sua mãe, você vai receber como se fossem seus. Se a sua mãe se sente abandonada pelo seu pai, por mais que seu pai te queira, mas se a sua mãe sentiu o abandono, você vai sentir o abandono. Se a sua mãe sentiu triste, você vai sentir triste. Se a sua mãe teve medo, você vai ter medo. Se a sua mãe teve medo de te perder, você vai ficar com essa percepção. São percepções que talvez você não saiba descrever, mas você sente. Se a sua mãe sentiu solidão, você sente solidão no útero, porque você percebe o que sua mãe percebe. Então, tem essas percepções da sua mãe, tá? Além disso, tem as percepções que você recebe da sua mãe em relação a você. Então, se a sua mãe pensou em tirar você, você também vai ter essa percepção, né? De medo de perder ali aquela fonte materna, aquela fonte nutridora, aquela vida. Porque tudo, gente, você parou para ver já? Quando a gente pode parecer loucura, mas tem vídeos, você pode ver vídeos de que eles filmam com microscópio, por exemplo, né, daquele processo de fagocitose, quando uma célula vai fagocitar uma bactéria. Uma simples bactéria que é muito simples, né? Você percebe que ela foge da célula. Ou seja, tudo na natureza, desde o nível celular, tem instinto de sobrevivência, tem consciência da necessidade de sobreviver, de se manter a salvo. Então, as células do bebê também, quando a mãe pensa em tirar, recebem isso e também isso vai gerar também no bebê um nível de estresse só de receber a vibração desse pensamento. Então, você vai pegar as percepções emocionais da sua mãe, sendo ela, e ainda as percepções da sua mãe em relação a você. Esse fluxo energético que alimenta e nutre o bebê, esse fluxo que traz amor, nutrição e proteção, ele vem quimicamente, biologicamente, através da placenta, onde você recebe oxigênio, nutrientes e tal, mas ele vem também da energia materna, da disponibilidade materna da mãe para o bebê. Tá? Então você também vai pegar essas percepções. Ou se a sua mãe quer que você venha, mas ela tem medo de não dar conta. Então essa insegurança você recebe. É como se tudo, ou a sua mãe quer muito, você tá muito feliz, mas de repente ela teve um luto, ou teve um acidente com uma pessoa querida, ou ela teve uma grande preocupação com o seu irmão que já existe. Tudo isso interrompe o fluxo energético de amor, nutrição e proteção para o bebê. Você pega também. Então, todas essas percepções, depois, elas vão governar a sua vida em sensação de solidão, em sensação de medo, em insegurança, em vários aspectos, mas principalmente na sua relação também com a abundância. Porque você não está recebendo plenamente
toda a energia que deveria, tá bom? E, gente, voltando a lembrar, as coisas são como são, a gente tá aqui numa grande arena, né? Acidentes acontecem, desafios acontecem, nós não estamos aqui para termos uma vida completamente perfeita. Se fosse pra gente vir aqui viver em total perfeição, a gente não precisaria dessa experiência. Justamente são esses desafios que acontecem aqui que vão modular a forma como a gente reage a eles e como a gente se supera, né? Eles são criados também para o seu aprendizado. Então não é para você se sentir uma vítima dessas coisas ou falar, meu Deus, tô ferrado, aconteceu isso com a minha mãe, eu não tenho mais jeito, por isso que eu tô pobre. Nada disso, né? É só uma tomada de consciência de saber por onde você vai poder olhar, curar e mudar. Tudo isso tem cura. Eu falo de cura porque cura é tudo que traz luz à consciência. É tudo que muda a sua energia, é tudo que te faz mover adiante de uma forma melhor, né? Que te traz equilíbrio, que te põe em homeostasia, que te põe em estado de saúde plena, tá? Muito bom. E aí, a próxima percepção da abundância, né? É depois do útero, quando você vem ao mundo. Quando você vem ao mundo, muitos fatores vão modular a forma como você percebe a abundância. Porque a abundância, na verdade, é tudo que deve ser suprido mais que o suficiente para todas as suas necessidades, não é isso? Então, quando você vem ao mundo, você tem uma outra percepção da abundância, porque você sai do útero da sua mãe, dessa proteção, e ali você tá quentinho, tá no líquido amniótico, tá sendo nutrido pela placenta, sem qualquer esforço, né? Tá passando, aquilo tá chegando para você. E quando você vem, você faz o seu primeiro esforço. O bebê faz esforço para vir ao mundo, para nascer, e depois ele faz esforço na sucção do leite, né? Então ele já começa ali a ter uma primeira necessidade de investir energia para obter alimento. E isso já é um grande esforço para o bebê. Agora imagina se ele está investindo energia e o alimento não está vindo. Então o leite é escasso, o leite não desce, né? Ou ele não se sente protegido, ou essa mãe não está disponível, ou ele não vai ser nutrido no seio da mãe, ou ele vai ser nutrido por alguém frio que não dê afeto, ou essa mãe tem uma depressão pós-parto, ou acontece alguma coisa. Então, quais são essas primeiras percepções do bebê aqui na vida, né? Quando ele começa a ser nutrido? Pensa nisso. Se a abundância é ter mais do que o suficiente para sua necessidade e esse bebezinho logo no começo da vida recebe esse imprint celular de que a vida é pouco, é escassa, é assim que a vida vai ser. Uma luta, um grande esforço para receber pouco. Tá? Depois tem um outro fator que é o ambiente no qual essa mãe, né, está inserida. Como que é esse ambiente? Como que é essa casa? Essa casa é estruturada? Essa mãe se sente resguardada, estruturada, forte? Ela se sente protegida, né? Ela se sente suprida? Essa mãe está abundante para poder transbordar a abundância para o bebê? Ou a mãe está escassa de amor, escassa de recursos, escassa de sentimentos, escassa de alegria, escassa de nutrição, né? E como que está esse pai? Porque o bebê, quando ele nasce, ele continua sentindo como se ele estivesse na barriga. A mãe é uma extensão dele, o seio é uma extensão dele. Ele não se sente separado da mãe. Ele não entendeu ainda que ele é um indivíduo e que a mãe é outro. Então ele, a mãe, o seio é tudo uma coisa só. Nesse contexto, por eletromagnetismo, ok, ele já não está sendo nutrido pela placenta, mas ele está sendo nutrido pelo seio, ou mesmo que essa mãe não possa amamentar, ele está sendo nutrido energeticamente, ele está totalmente conectado à mãe. Então, as crenças do bebê são exatamente as crenças da mãe, ele sente tudo o que a mãezinha dele sente. Então, se esse pai não está garantindo para essa mãe a segurança,
a estrutura, para que ela esteja forte e garanta isso para o seu bebê, então essa mãe está se sentindo escassa desse masculino que deveria estar protegendo, né, que é o papel do pai, e esse bebê já se sente escasso também dessa estrutura, dessa proteção, certo? Se essa mãe é uma mãe sozinha, uma mãe separada, uma mãe viúva, uma mãe solteira, uma mãe que não tem estrutura e que não tem ninguém por ela e ela tá completamente sozinha, o bebê vai se sentir igual. Tanto é que no Theta Healing, quando a gente tem uma questão com um bebezinho, a gente não trabalha no bebê, a gente trabalha na mãe. Porque mudando a percepção da mãe, o bebê instantaneamente melhora. Porque ele tem as mesmas percepções da mãe, ele é uma coisa só com a mãe. Até ele se perceber como um indivíduo separado, né? E aí, esse bebê vai crescendo. Então, assim, quais são as percepções dessa mulher em relação a esse pai do bebê, né? É o que o bebê vai receber, tá? Para essa mãe estar completamente abundante, se sentindo abundante e forte, para poder transbordar abundância para o bebê, ela também precisa se sentir assim, né? Bom, depois na infância e na adolescência. Como que a sua mãe depois na infância foi te nutrindo, como que ela foi te nutrindo na fase, né, de mais velho, como que ela te cuidou, se você se sentiu largado, descuidado, negligenciado, tudo isso vai modular a sua questão da abundância, certo? E aí tem, bom, aí tem outras coisas que a gente não precisa falar, senão eu vou me estender muito nesse assunto mãe. Fechando o assunto mãe, então esses são os níveis que você identifica a abundância, que vão modular a forma como você recebe a abundância na vida e que a gente deveria curar internamente. Vamos falar de pai. Só ver se tem alguma... Boa noite, querida. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, depois dessa gigante introdução, que na verdade foi uma continuação de ontem, vamos agora falar do pai, de como curar o seu pai, curar a sua vida. Geneticamente, né? Tudo bem que eu falei ontem das mitocôndrias, que suas mitocôndrias são só da mãe, mas tecnicamente o seu DNA cromossômico, o seu DNA nuclear, cromossômico é bom, nuclear, ele é sim 50% pai, 50% mãe, né? Ou seja, você é, querendo ou não, uma resultante genética de um homem e uma mulher. Ponto. Ainda não dá para ser diferente, por mais que tentem. Você é uma resultante genética de um homem e uma mulher, certo? Tá. Não vou entrar em discussões aqui, por favor, nem políticas, nem sociais. Eu quero falar de energia feminina e energia masculina, tá bom? Independente da sua... de com quem você gosta de se relacionar, todo mundo tem energia feminina e masculina. E os problemas acontecem quando essas energias estão em desequilíbrio, tá? Então, não importa se você é uma mulher que se sinta atraída por mulheres ou se sinta atraída por homens. Não importa se você é um homem que se atrai por homens ou por mulheres. Não importa se você se atrai por homens e mulheres. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? Eu estou falando de energia feminina e masculina. Estou falando de biologia. Pra gente entender agora o papel do pai com a prosperidade, com o trabalho, com o dinheiro, tá? Biologicamente, olha para o corpo do homem e da mulher. Olha para o DNA e olha para a história, tá?
é muito recente na história. Se você pensar em termos de história, é muito recente que a mulher começou a participar ativamente do mercado de trabalho. É muito recente na história que a mulher, às vezes, até ganha mais do que os homens. E eu não vou discutir isso, e eu adoro ser mulher, e eu adoro trabalhar, e eu adoro fazer dinheiro. Eu tenho uma energia também bem masculina, então não é sobre isso. Eu não estou falando que mulher tem que ficar em casa e que homem que trabalha. Não estou falando que o homem tem que prover e a mulher tem que ficar recebendo. Não é isso. Mas está no seu DNA, de geração em geração, e está na sua biologia, que o corpo do homem, né, ele é mais robusto, porque ele foi feito para luta, para caça, né? Ele tem outra estrutura. A estrutura mental da mente masculina, ela é muito mais lógica, ela é muito mais focada, né? E muito mais limitada. Tá? Quando eu falo limitado, eu não estou diminuindo os homens, estou falando que eles são mais focados, isso põe limite. As mulheres são mais expansivas, elas viajam mais, elas conseguem pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o corpo da mulher é formatado para gerar filhos, né? Então, a gente tem um quadril mais largo, a gente tem a estrutura menos forte, menos robusta, porque o nosso corpo não foi feito para caça, para luta. Isso não quer dizer que nós não possamos caçar e lutar. Quando é necessário, sim, a gente vê isso na história. Mas o nosso corpo ele é mais delicado e ele alarga embaixo justamente nas cadeiras, que é para você estar preparado para carregar um bebê na barriga. Então, biologicamente somos diferentes. E na nossa genética também tem todas essas impressões que durante gerações o homem saía da caverna para caçar e a mulher ficava cuidando do fogo, do calor do lar, da prole, certo? Então, tecnicamente, a energia masculina é aquela energia que vai buscar os recursos para prover a casa. O homem dá a casa. E a energia da mulher é aquela que faz a gestão inteligente dos recursos que o homem busca fora para promover um lar. Homem, casa, mulher, lar. Tá fazendo sentido? Então, o homem sai para caçar. Se ele precisar, ele luta. A energia da luta, a energia do guerreiro é do homem que sai. A mulher fica em casa, protegida e protegendo a prole. E ela então vai usar os recursos que o homem traz para que ela possa gerir de forma a manter um lar harmônico. E o que é o lar? O lar dá o acolhimento, o lar dá o cuidado, o lar dá a nutrição, o lar dá o calor, o lar dá a proteção, que é tudo aquilo que ela ofereceu já biologicamente dentro do ventre. Amor, nutrição e proteção. Então ela fica no lar, continua ofertando para essa família o amor, a nutrição e a proteção, que é o que você encontra num lar. Vai numa casa fria que não tenha essa energia. Ela não é um lar, ela é uma casa, uma estrutura, certo? Por isso que o homem e a mulher são complementares. Então, na funcionalidade, quando as coisas estão funcionais, o homem provê e a mulher administra. Não quer dizer que tenha que ser assim, mas biologicamente e no seu DNA isso está programado assim para ser funcional. Funcional para quê? Para que o filho venha à luz. O filho vem à luz. Quando a mulher dá a luz ao bebê, ela não está dando uma luz para o bebê. É a luz com crase. A criança vem à luz. Ela vem mostrar a que veio. Ela veio trazer a sua mensagem. Ela vem comunicar o seu propósito. E para que ela faça isso, ela precisa receber dos seus pais. Entendam o pai. Eu gosto de brincar que o pai... Os pais que te trazem ao mundo, seus pais biológicos, eles são só o veículo pelo qual você veio ao mundo. Eles são o veículo para sua alma vir para essa experiência. O seu pai verdadeiro é Deus, mas
Os pais biológicos são o veículo. Por isso, às vezes, você fala, eu não recebi do meu pai. Recebeu. Ele foi o veículo, ponto. Se foi isso que sua alma combinou com a dele, tá aí, ele te deu. Ele foi o veículo, tá? Agora, o pai, ele é o combustível. E a mãe é o motor. Um motor não vai funcionar sem combustível. E um combustível sem motor não serve para nada. Você precisa de um veículo com motor e combustível para que você vá à luz. Quem é você? É o piloto. Você é o piloto da sua vida. Mas para que você possa pilotar qualquer carro na sua vida, para que você possa construir o seu carro, você precisa integrar dentro de você pai e mãe, feminino e masculino. Aí você vai ter gratidão por esse veículo que te trouxe e você toma a vida, se conectando a Deus. Amanhã é o dia da gente falar da sua relação com Deus, que vai mudar tudo, tá? Muito bom. Então, pensando nisso e nessa energia, se o pai faz dinheiro, se o pai vai à caça para trazer, se o pai vai à luta para proteger, ele está relacionado com essa energia que você vai ter que desenvolver dentro de você. Se você desenvolver só o feminino, eu sou mulher, quero desenvolver só o feminino. Não, porque aí você fica aquela mulherzinha, só poliana, esperando, sonhando, porque a mulher precisa de um homem para limitar. Ou seja, desculpa, o feminino precisa de um masculino para limitar, né? Então a mulher é a que expande, ela é a compaixão, ela é a abundância. O homem traz, a mulher multiplica. Quando eu tô falando em homem e mulher, eu tô falando em energia feminina e masculina, me entendam bem, tá? Isso pode acontecer com casais do mesmo sexo. Um vai ter uma energia mais masculina e o outro vai ter energia mais feminina. Caso contrário, não tem complementação. E aí, o seu papel aqui é desenvolver e integrar essas duas energias, tá? Portanto, o pai é foco, força, objetivo. A mãe é expansão, suavidade, sutileza, gestão. O pai encoraja, a mãe protege. Então, se a gente viu que ontem a mãe está relacionada à abundância, o pai está relacionado a te jogar na vida. E como que ele te joga na vida? Às vezes, ele vai te jogar na vida porque ele é ausente. Essa é uma forma dura, mas é uma forma do seu pai te jogar na vida. Você vai lá e tem que se virar. Às vezes, ele vai te jogar na vida porque ele está fazendo o papel de pai. É aquele que fala assim, vamos lá. Pode pular na água que eu tô aqui para te segurar. Pula que você consegue. Pula que o papai tá aqui. Vai, você pode. É esse que incentiva, mas está ali te protegendo. Então, essa é a estrutura que você precisa tomar do pai. É a força que você precisa tomar do pai. Mas será que todo mundo aqui teve o pai que fez isso? Então, eu coloquei aqui 3 tipos de pais. 3 tipos de pais que são disfuncionais, né? Porque o pai, na sua funcionalidade, ele é aquele que provê. Ele é aquele que dá estrutura. Carol, mas o meu pai e a minha mãe trabalhavam, isso tem problema? Não, não tem problema. Maravilhoso que os dois trabalhem. O problema é, quando a sua mãe teve você, ela teve a tranquilidade de confiar que aquele pai estava garantindo a estrutura enquanto ela estava nutrindo a prole pequenininha? Isso é funcional. Então não é sobre quem ganha mais, sobre um só poder trabalhar, mas é sobre a mulher saber que quando ela vai cuidar desse bebezinho e o bebezinho está precisando essencialmente dessa mãe, ela está suprida por esse pai. Isso é funcional, tá? Pensa se foi assim com você. Então eu quero que você pense como foi o momento da sua concepção, dos seus pais biológicos. Como será que foi? Como que foi a gestação da sua mãe? Como que ela se sentiu em relação ao seu pai? E quando você nasceu, como que foi a sua relação com seu pai? O seu pai te motivou? O seu pai te colocou na vida?
O seu pai foi te buscar na festa de madrugada? O seu pai quis conhecer o seu namorado? Ou o seu pai, se você é homem, o seu pai te levou para conhecer as coisas da vida? O seu pai falou, vai que você pode? Isso é a força do masculino. A força do masculino não é super protetora como a da mãe. A força do masculino é assim, vai lá, cara, você consegue. A força do masculino é, vai que eu confio em você. Se precisar eu tô aqui, mas vai. Você tem que crescer. Você teve isso. Isso é o que vai modular a forma como você lida com a prosperidade. Isso que vai modular a sua capacidade de fazer dinheiro, a sua capacidade de focar, a sua capacidade de começar e concluir projetos. Carol, não tive isso, não tive pai, mas eu vou para a vida. Então você é aquele primeiro caso. Às vezes o pai, por ausência, te joga na vida. Como? Você tem que tomar o lugar dele, você tem que se virar sozinho. Por um lado é maravilhoso, você pode ter crescido muito, prosperado muito, mas por outro, fica um grande peso na sua estrutura, porque você não sabe a sensação de receber, você só sabe a sensação de prover, né? Então tem... E olha como isso repercute na nossa vida, como isso é sério. Tem 3 tipos de pais que são compreendidos por nós, e isso talvez você agora ache esquisito, mas a sua criança, a minha criança, a criança, ela não entende pai ausente só como aquele pai que saiu e ficou ausente, tá? Tem 3 tipos de pais que são entendidos, que são percebidos pela criança como pai ausente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Ó, em casa era o contrário. Meu pai protegia, minha mãe nem ligava para nada. O que essa troca causa? Vou te contar agora, Renata. Fica atenta aqui que você vai fazer uma autoanálise. Meus pais tinham papéis trocados. Minha mãe fazia papel de lançar e meu pai de acolher. Olha, Mônica, às vezes isso é muito funcional. Porque desde que haja complementariedade, desde que cada um esteja numa energia, né? A resultante vai ser positiva. Porque a sua mãe fez o papel da energia masculina, o seu pai fez o papel da energia feminina. Então, em relação à funcionalidade para a família, pode ser que isso tenha funcionado. O que pode atrapalhar neste caso, mas não é regra geral, tá? E cada um é cada um, cada experiência é única, né? É que o seu modelo de feminino e masculino pode ter ficado trocado. E pode ser que você replique esse mesmo modelo. E o que acontece quando a gente replica esse modelo? Isso pode repercutir no nosso corpo. Porque as mulheres que ficam com uma energia muito masculina e saem à luta, elas estão saindo da energia natural delas. Então, por mais que isso seja funcional e elas prosperem, isso pode dar, por exemplo, endometriose, questões de fertilidade. Todas as questões do aparelho reprodutor feminino podem ter desafios, porque você está se comportando diferente da sua biologia. Então, muitas questões que a gente vê hoje de nódulos, de questões no útero, de questões de fertilidade, de endometriose, estão relacionadas a essa troca de papéis, tá? Mas, se você pensar em casal, eles foram complementares. Um fez o feminino e um fez o masculino, tá? Fez sentido pra você? Responde aqui pra mim. Meu pai estava sempre trabalhando, minha mãe tinha que fazer os 2 papéis. Então, Fê, aí você provavelmente percebeu o seu pai como um pai ausente. O problema não é estar sempre trabalhando. O problema é se em algum momento, a questão é se em algum momento ele para de trabalhar e está disponível para o filho. Porque tem gente que trabalha muito, mas consegue criar uma rotina onde ele tem o tempo de estar disponível para o filho, né? Agora, o problema de estar trabalhando muito e estar muito
distante é que às vezes a pessoa volta e tá tão cansada que ela não quer nem se inteirar das coisas de casa. E aí ele é percebido pelos filhos como um pai ausente. Mesmo tendo provido tudo, ele é percebido como um pai ausente. Ah, Maria Leite falou, muito sentido, isso mesmo, replico. Tive pólipos recentemente, é isso daí. Por isso, vem curar seu feminino, tá? E isso tudo vai embora quando a gente cura o nosso feminino. Vamos lá. Como que a gente recebe um pai ausente? Ai, meu pai foi super presente, meu pai estava sempre em casa, meu pai proveu o lar, não deixava minha mãe fazer nada, minha mãe foi uma princesa, cuidou da gente, e o meu pai foi um pai muito presente, ele dava tudo, só que ele era extremamente crítico, nada carinhoso e muito autoritário. É percebido como pai ausente. Por quê? Porque quando ele é muito autoritário, muito crítico e não é carinhoso, a criança sente que não está recebendo, ela é indigna de receber esse pai, ela se sente sempre abaixo, ela se sente sempre insuficiente, ela fica com aquela sensação de por mais que eu faça, eu nunca vou chegar na perfeição. E ela não ressente muito o pai, ela ressente a si mesma de, meu Deus, o que há de errado comigo que eu nunca sou boa o suficiente. Isso acontece com mãe e com pai, tá? Quando os pais são críticos. Tá? Então aqui ela vai sentir esse pai como ausente, porque ele só dá bronca, só dá crítica, só é duro. Por mais que ele faça esse papel de provedor, ele não faz o papel da motivação, da proteção. É sempre na dureza. Então isso é entendido, é percebido como um pai ausente. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai se sentir sempre muito frágil, muito fraca, ela fica totalmente sem força, né? Porque ela se sente insuficiente, e aí ela replica isso na vida, ou ela vai virar um avião super perfeccionista, só que junto com isso não é um perfeccionismo porque ela é minuciosa e caprichosa, é um perfeccionismo porque ela é tão crítica com ela mesma e ela se torna crítica com as pessoas, crítica com ela mesma, e aí fica nesse super perfeccionismo, nunca se sentindo pronta e boa o suficiente, tá? Tá fazendo sentido, gente? Ó, meu pai era totalmente indisponível. Exato. Aí a gente vai entender o que acontece com pais muito indisponíveis, tá? Outra forma de pai ausente. Aquele pai que realmente foi ausente na presença. Então, o pai que faleceu, o pai que abandonou, o pai que adoeceu, né? Enfim, não pôde ficar disponível. O pai negligente, tem aquele pai que é infantil e que é negligente, ou ele é infantil, né, e tá querendo ainda buscar as questões da criança dele, ou ele tá muito no adulto, só trabalhando para prover e não consegue ter a disponibilidade pro filho, né? E esse também é recebido como um pai ausente, né? E o outro pai ausente, esse que talvez vocês não percebam, né? Porque, mas eu tenho um pai que foi tão carinhoso, ele foi tão bonzinho, ele estava sempre comigo, mas é o pai banana. Sabe o pai banana? Aquele pai que não apita? O pai que não apita, que não coloca limites, né? E que não sabe se posicionar, não sabe dizer não, e que ele só provê, ou ele nem provê, a mãe que provê, mas ele é o pai banana, ele é o pai bonzinho, ele não se mete, sua mãe que resolve, pra ele tá tudo bem e não põe limite, ou ele quer ser aquele pai amigo, sabe aquele pai que quer ser amigão do filho e não sabe estabelecer limite? Vem cá, vamos provar maconha junto, vamos sair pro puteiro juntos, ou o pai banana, ou o pai que quer ser amigão, eles também são percebidos como ausentes, porque o filho, ele precisa de critério, ele precisa de limite, e isso traz também a força do pai, que é o critério, é o limite, né? Isso é do masculino. Então, o pai banana ou o pai amigão, ele também vai ser percebido como um pai ausente, tá? E aí, o que acontece quando você tem pai ausente? Você se sente desestruturado. Porque o seu pai é a estrutura, né? Seu pai é a força que te empurra para a vida e fala, vai que eu tô aqui te segurando.
você vai se sentir desestruturado. E quando você se sente desestruturado, ou você vai ativar muito o seu masculino, a sua energia masculina, e você vai virar um trator bruto, né, para suprir isso que te faltou, só que aí você passa a ser a estrutura de todos os outros, você carrega o mundo nas suas costas. Vocês estão me ouvindo falar muito estrutura, estrutura, estrutura? Porque o pai é a estrutura, né? Ou então você fica aquela pessoa fraca, porque você não recebeu estrutura, então você fica medroso na vida, você começa os projetos e não termina, você vira aquele super sonhador, aquela pessoa que tá sempre, eu tenho um projeto maravilhoso. Já viu gente que sempre tem um projeto novo, mas nunca concretiza? Por quê? Porque a pessoa tem a ideia, tá no feminino, tá no expansivo, mas falta a força para realizar. No fundo, seu subconsciente está poupando energia. Aí as pessoas falam assim, nossa, é preguiçoso, nossa, só procrastina, nossa, começa e não termina. Mas não é. É porque ele não se sente estruturado, a estrutura tá tipo oca, ele tem medo de não sobreviver, de começar e não dar conta. Aí, sou eu, a Renata. Meu pai era totalmente indisponível. Muito bom. Então, coloca aqui um foguinho, um emoji de foguinho, se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para você, se tá fazendo sentido em relação aos seus filhos, em relação a você como filho, se tá fazendo sentido em relação às pessoas que você conhece, põe um emoji de foguinho aqui para me sinalizar se as fichas estão caindo. Sou eu, nunca vou pra frente com nada e muitos foguinhos. Muito bom. O que acontece no corpo, gente? O que acontece no corpo? Questões de infertilidade, endometriose, questões no aparelho reprodutor, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Tem a ver com um ressentimento oculto. Muitas vezes você não tem consciência, muitas vezes você ama o seu pai, você acha ele o máximo, você admira, você respeita. Mas se você tem questões de infertilidade, no seu subconsciente está dizendo, não quero reproduzir essa genética. Você tem questões ocultas de ressentimento com o seu masculino. Ou você ressente o seu masculino porque você não recebeu direito, ou você ressente o seu masculino porque ele machucou a sua mãe. Então, às vezes o seu pai foi maravilhoso para você, mas você observou que ele machucava a sua mãe, que ele prejudicava a sua mãe. Então, esse ressentimento que ficou na criança, às vezes faz com que você crie o seu corpo. A inteligência inata do corpo, ela é separada da inteligência sináptica, né? E aí esse corpo fala, não, eu não quero esse sofrimento, eu não vou replicar essa genética, eu não vou replicar esse sofrimento, não vou. E aí a gente vem com essas questões, né? Questões no aparelho reprodutor acontecem porque, né, endometriose, por exemplo, o que é o endométrio? Essa camada interna do útero, qual é a consciência das células que estão ali? Estarem protegidas dentro do útero. E o que acontece na endometriose? Essas células que deveriam estar quietinhas lá dentro, né? Ou seja, o feminino, o estar recolhido, elas começam a sair para fora, invadem paredes do intestino e dão uma grande confusão. É essa energia da mulher feminina, que deveria estar recolhida no seu feminino, e está indo para o mundo ser guerreira. Por isso que eu falo, faz assim se alguém te chamar de guerreira. Não é para ser guerreira. Volte pro seu feminino. Não quer dizer que você não possa trabalhar, mas é sem luta, é com prazer, é com propósito, né? Ah, Carol, você fala isso porque você não tem que pagar as minhas contas, você não tem que sobreviver. Eu tive. Eu falei pra vocês, gente, eu fiquei na pindaíba, eu tinha que contar moeda para comprar o lanche das minhas filhas. Eu não podia comprar carne e frango. Eu fiquei numa situação muito difícil depois do meu litígio. Eu sei o que é estar na sobrevivência. Eu fui para a sobrevivência. Eu adoeci e eu curei quando eu curei as minhas percepções de pai e mãe. E hoje eu posso dizer que além de curas físicas,
Trabalhando tudo isso, eu conectei com o meu propósito, com a minha expressão, com a minha verdade. Hoje eu estava andando com as meninas e agradecendo. Eu falei, eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque eu tenho o trabalho que eu mais amo, porque eu impacto e ajudo as pessoas e porque eu recebo reconhecimento, remuneração, abundância e tempo para viver a minha vida da forma mais legal. Eu não tenho nada de impedimento. Tudo que eu quero fazer, eu faço. E eu sei em todas as trilhões de células do meu corpo que o que eu não fiz ainda é porque eu não parei para fazer um trabalho interno, tirar os bloqueios e fazer. Mas eu sei que tudo que eu quiser fazer, eu consigo. Por quê? Porque eu limpei minhas crenças, eu mudei minhas percepções, eu me conectei com o meu verdadeiro pai e mãe, eu tomei os meus pais com o que eles puderam me dar e hoje eu sou o piloto da minha vida. Eu não preciso mais. Hoje, eu não estou esperando ainda receber nem o motor da minha mãe e nem o combustível do meu pai. Eu já tomei os meus pais. Hoje eu recebo tudo da fonte criadora de tudo que é. Mas não adianta eu falar para você, faça isso. Você precisa curar seu pai e sua mãe. Você vai ter que voltar no passado, vai ter que chorar um pouquinho, vai ter que fazer um trabalho, vai ter que ressignificar. Mas é fácil, é muito melhor você fazer isso pela consciência do que esperar a vida te trazer um drama. Mães, né? Eu não falei ontem, se você ressente, por exemplo, câncer na mama, claro que muitas vezes ele acontece por toxinas, né? Que a gente consome muita toxicidade, mas na maioria das vezes, enquanto as questões no aparelho reprodutor são ressentimentos ocultos com seu pai, né? Por exemplo, infertilidade tem a ver com o pai, com ressentimentos com o pai. Câncer na mama tem a ver com ressentimentos da mãe. Por quê? Porque é a mama que nutre. Então, se eu ressinto a minha mãe, eu ressinto essa nutrição. E aí eu posso ter essa questão, né? Eu ressinto ter que nutrir. Eu não tenho como nutrir sem me machucar. Porque eu acredito, talvez, que eu tenha machucado a minha mãe para ser nutrida. Ou que foi sofrido, né? Ter vindo ao mundo. Tá? Então é importante a gente trabalhar nessas coisas. Por isso que eu falo, cure sua mãe, cure sua vida. Cure seu pai, cure sua vida. Melhor, cure sua mãe, cure sua abundância. Cure seu pai, cure sua prosperidade. Cure sua relação com Deus e cure sua vida completamente. Olha que interessante no corpo, né? Quando a gente estuda no Theta Healing o curso de anatomia intuitiva, a gente vê que as pessoas que têm dificuldade na absorção das vitaminas, elas não têm a consciência do que é receber o amor materno. Porque as vitaminas são o amor, são a alegria da vida. Então, por mais que você tome vitamina, se você não tem condições de absorver, se você tem questões de carência vitamínica, é porque está faltando aí a consciência de receber o amor e a nutrição materna. Já a estrutura, por exemplo, se você tem dificuldade em absorver minerais que tem a ver com a sua estrutura, você tem dificuldade em receber estrutura da vida, suporte. Geralmente você vai lá na raiz e está relacionado ao pai, que é estrutura e suporte, né? Então agora responda aí para você mesmo. Você se sente pronto para a vida? Ó, vocês vão pôr para mim S e N. O S é sim e o N é não. Algumas perguntas que eu vou fazer. Coloque S e N. Primeira pergunta. Você se sente pronto para a vida? Então, por exemplo, você é aquele que fica enrolando, eu preciso fazer mais um curso para começar, eu preciso fazer mais um curso para começar, eu queria fazer isso, mas eu não acho que eu sou bom o suficiente. Ou então você fala, não, eu pego um projeto e eu vou. Você se sente pronto para a vida? Sim ou não? Ó, um S, 2, 3, deixa eu ver. Sim. Não. Sim. Sim. Muito bom. Não. Sim. Tá meio equilibrado. Um pouquinho mais pro não, mas tá bem equilibrado, né? Que bom. Então, se você se sente pronto para a vida, é porque em algum nível, né? Não importa como, mas você já conseguiu aí de alguma forma tomar aí esse impulso do pai, né? Quando eu falo pronto para a vida, não significa que você não possa pedir ajuda, né? Porque tem gente que se sente pronto para a vida, mas acha que tem que fazer tudo sozinho.
Aí ela não sabe receber. Então é aquela pessoa que teve que ir e fica carregando tudo nas costas. Então, mas não significa também que você queira que eu tô pronto para a vida, mas eu fico esperando os outros me divulgarem, fico esperando os outros me pagarem, fico esperando os outros me ajudarem. Também não é estar pronto para a vida, né? Então assim, saber pedir ajuda sim, depender não. Então estar pronto para a vida é isso, tá? Muito bom. Outra pergunta. Você move adiante, né? Quando a gente fala move on, você move adiante? Você tem essa capacidade de, assim, apesar dos perrengues, mover adiante, não parar, não se abater? Você move adiante? Isso é uma energia de masculino, né? Você move adiante? Outra pergunta. Sim, muito bom. Outra pergunta que eu quero que você responda aqui e vá se fazendo, né? Muito bom. Você conclui o que você começa? Porque muita gente tem força para começar e não tem energia para concluir, né? Você conclui o que você começa? Agora eu quero que você feche os olhos. Ó, tem gente que sim, tem gente que não. Então, todas essas coisas, gente, são só investigações para você perceber que não tem nada de errado com você. Tem só alguns ajustes que precisam ser feitos na percepção do que você recebeu da sua mãe, do que você recebeu do seu pai, ou do que você não recebeu, trazer isso de um outro lugar, tá bom? Não tem nada de errado, não tem nada irreversível, tá tudo certo, sob controle. Agora eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você coloque um pouquinho a mão no seu coração. E eu quero que você se pergunte mentalmente, tá? Eu vou te provocar com algumas perguntas, você só vai trazer para você essas respostas. Não é um julgamento, é só para você entender, depois de tudo isso que eu falei, o ponto que você tá e como você percebeu essa energia masculina do seu pai. Porque assim você vai conseguir entender o que está acontecendo na sua vida, tá? Então feche os olhos, põe a mão no coração e se pergunte mentalmente. Vai fazendo esse exercício comigo. Você percebe o seu pai como forte, como estruturado? Quando você pensa no seu pai, você pensa nele como um homem forte, estruturado? Ou você pensa num homem atrapalhado, desorganizado, um homem fraco? Como que você vê seu pai? Quando você pensa no seu pai, ele tem essa capacidade de mover adiante? Você viu o seu pai movendo adiante, independente do que acontecesse, ele ia para frente sem deixar a peteca cair? Ou você teve aquele pai que de repente se abalou, se abateu e alguém teve que tomar conta no lugar dele? Não precisa me responder, põe a mão no coração, fecha os olhos e pensa. Se o seu pai segurou as barras ou se ele caiu. Se você quiser escrever assim, pode escrever, tá? Mas se você quiser, faz só um exercício mental. A Tânia falando, quando era novo, sim, agora com 91, não. Ah, mas aí, Taninha, dá um desconto pra idade, né? As pessoas cansam, agora não importa mais. Agora não é pra julgar, né? Eu quero que você pense no momento que o seu pai tinha que fazer tudo o que precisasse pelos filhos que ainda dependiam dele. Agora ele já tá muito idoso, com 91 anos, que bênção, né? E agora os filhos tecnicamente não devem depender dele, senão isso tá disfuncional. Então, pensem assim, na época que você precisava, na época que você dependia, né? O seu pai deixou a peteca cair, sucumbiu, ou ele fez o que tinha que ser feito. Agora pensa se o seu pai conclui o que começa.
Se ele é aquele tipo sonhador que fala, ou que começa e não vai a fim, ou se ele conclui o que começa, se ele é um exemplo na conclusão dos projetos. A Carmen, você é maravilhosa, explica muito. Que bom, Carmen, fico muito feliz. Aline, eu envergo, mas não quebro. Muito bom. Agora eu quero que você pense. O seu pai sabia reconhecer e aproveitar oportunidades? Então ele era aquele que reclamava, que era azarado, nada acontecia para ele, tudo era difícil para ele, ou ele é aquela pessoa que identificava e aproveitava, tinha essa sagacidade de aproveitar as oportunidades. Você acha que o seu pai é um homem ou era um homem realizador? Ele realizava? Fazia acontecer? Você percebe o seu pai como um homem de sucesso? Gente, sucesso não é fama, tá? Sucesso é ser bem-sucedido naquilo que faz. Você percebe o seu pai um homem de sucesso? Você acha que o que ele se propôs a fazer em vida, ele foi bem-sucedido nisso? Olha aqui a Renata. Ele se contenta com o suficiente em tudo. Então, muito boas essas reflexões, gente, porque aqui vocês estão vendo o que faltou para vocês e vocês estão vendo também o modelo que vocês tiveram, né? Você acredita que o seu pai te deu a estrutura necessária? Então, quando eu falo de estrutura, é a casa, os recursos para estudo, para educação, para nutrição, para sua mãe estar segura organizando esse lar, para você se sentir seguro ou segura, o seu pai deu os recursos necessários? E como deu? Deu reclamando, deu feliz, deu se lamentando, deu chantageando, deu cobrando, deu te colocando em dívida, deu te humilhando ou deu de forma honrada, de forma íntegra? Deu o suficiente, mas você precisava de mais? Ou não deu o suficiente? Como que foi essa forma de prover do seu pai? Do seu pai. Ou da figura paterna que você teve. Agora se pergunte, o seu pai te motivou? Você se sentiu motivado? Ele falava, pula na piscina que eu tô aqui para te segurar. Vai fazer a prova que você consegue. Ou ele te derrubava, ou ele tirava sua força. Ele te motivou, ele te impulsionou para a vida? Não, deu, mas deu controlado. Sim. Você sentia? Oh, não. Você sentia que o seu pai acreditava em você? Ele demonstrava orgulho, ele demonstrava que acreditava na sua força, ele fazia você sentir a sua própria força, ele acreditava no seu potencial? Ele respeitava as suas vontades e as suas escolhas? Claro que se a sua vontade fosse uma vontade de criança que poderia te prejudicar, ele também tem que, né? Mas assim, você se sentia, eu quero saber se você se sentia respeitado e considerado pelo seu pai. Respeitado e considerado não significa o pai banana que deixa fazer tudo, tá? Significa o pai que orienta, o pai que limita, mas que você se sente respeitado, considerado, relevado, visto, né? Você sente que o seu pai te protegeu?
Pensa assim, se você tivesse passando um perrengue, correndo um risco, andando na rua ou se metendo numa roubada, você sente que o seu pai te protegia, estava ali para tudo que você precisasse, você tinha essa força dele? Ah, que lindo, muito. Era assim para minha irmã mais velha, para as outras não tanto. Olha aí os emaranhados. Você sente que o seu pai te deu limites corretos, limites saudáveis? Ou seja, ele te trouxe o discernimento do que é certo e que é errado? Ele te trouxe valores de ética, de moral? Ele te trouxe os limites? Perceba como ele te trouxe os limites. Foi de forma respeitosa e honrada? Ou foi de forma desrespeitosa ou autoritária? Com certeza a conversa era bem aberta, muito bom. Não só para as outras irmãs. Então, pessoal, limite só de ética e moral. O resto eu fazia o que eu queria. E aí, tudo bem, ética, moral, você faz o que você quer, te criou de forma livre, né? Aí depende desse tipo de limite, mas às vezes o filho sente que precisa de um limite para se sentir visto, para sentir que o pai se preocupou, que o pai estava olhando para ele. Muitas vezes, se o pai não dá limite, né? Ah, volta a hora que quer, come o que quer, faz o que quer, transa com quem quer. Às vezes o filho sente uma negligência, né? Mas pode ser que você tenha sentido isso como uma confiança, tá? Então não tem certo e errado. Eu só estou provocando aqui uma reflexão para você entender as suas percepções. As percepções de como o seu pai agiu em relação a você, como ele trouxe essa energia de estrutura para você, e também as percepções que você tem do modelo de homem. Porque o que acontece? Eu não fui o homem que ele queria. Isso é uma crença super importante para se trabalhar, porque isso às vezes faz a vida inteira às vezes você se movimenta através dessa crença, ela é bem disfuncional, né? Então, pessoal, essas provocações foram para vocês entenderem por que a gente tem tantas questões, né? Para que a gente vá para a vida de uma forma inteira e funcional. Aqui eu espero que vocês já tenham percebido entre ontem e hoje por que a gente deixa de expressar a verdade do nosso coração, por que a gente inibe o nosso movimento para mover adiante, por causa dessas percepções, dessas primeiras relações tão importantes, dessa tríade original que é pai, mãe e Deus. Tá? Amanhã a gente vai falar da relação com Deus, é super importante, e se você não tem relação com Deus, é mais importante ainda que você venha entender. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham um pouco de autocompaixão. Se você pensa, eu não começo nada do que eu termino, eu procrastino, eu sou fraco, eu sou preguiçoso mesmo, eu não sou bom o suficiente, que agora você se olhe com mais leveza, com mais compaixão, com mais generosidade, entendendo que foram as suas percepções, não tinha como ser diferente, mas a boa notícia é que você pode mudar. Você pode sim conduzir o seu carro, tá? Tá na hora de renascer, tá na hora de trocar o carro. Hoje, como adulto, não adianta ficar esperando dos seus pais. Porque se você ainda está esperando dos seus pais esse carro, né, o motor da mãe e a energia do pai e o combustível do pai, você vai provavelmente projetar isso no seu trabalho, nos seus filhos, nos seus relacionamentos. É preciso tomar esses pais e falar, ok, eu tomo os meus pais, agora eu vou pegar esse carro, vou dar de entrada e vou trocar um outro, um novo motor, um novo combustível, onde eu possa prover. Mas eu preciso primeiro tomar meus pais. Isso mesmo, tem que olhar com generosidade. Porque, entende, às vezes a gente sente sem estrutura, e aí não. Hoje eu fiz um trabalho, eu estava atendendo uma paciente muito, muito legal,
e ela queria fazer uma manifestação, né? Mas no final, quando a gente foi manifestar, a gente acabou entendendo que não era o momento de manifestar, porque ela não se sentia estruturada, ela não tinha campo aberto para trazer tudo aquilo que ela queria, né? Ela ainda estava com muitas outras coisas para resolver. O corpo dela ainda não estava aceitando fazer esse movimento tão grande, porque demandaria muita energia e ela já estava com muitas coisas. Então, às vezes, a gente tem que olhar, dar um passo para trás, ressignificar, entender o momento correto das coisas, se preparar e fazer. Né? Por isso, para manifestar, é sempre muito bom você ter bons planos. Não sai fazendo a coisa assim de qualquer jeito, tá? Vou dar de entrada. O que, Carolzinha? Ah, vou dar de entrada, mês. Pois é. Traz pro seu coração e dá de entrada agora para um poçante. Carol, como trazer o feminino para nossa vida? Trabalhando as crenças, ressignificando, tá? Vem para aula secreta, para aula fechada. A gente vai fazer uma aula fechada terça-feira que vem. Olha, ontem, hoje e amanhã, eu tô falando do que toda essa disfuncionalidade causa, tá? Na aula fechada, que é para você se conectar com a verdade do seu coração e brilhar no palco da vida, a gente vai falar o como. Eu vou falar quais são os pilares que você tem que dominar para poder chegar nesse ponto de equilibrar o feminino e o masculino na sua vida e poder brilhar no palco da vida, né? Tomar posse do seu carrão, tá? Ser o condutor da sua vida. Um pai com problemas de bebida também é considerado ausente? Com certeza, né? É um pai ausente, é um pai que se torna infantil, porque você acaba tendo que ser adulta para cuidar de um pai que está precisando, ou seja, o filho tem que receber a proteção e de repente é ele que está cuidando, porque esse pai está frágil diante dessa disfuncionalidade, né? Então aqui acontece uma inversão de papéis, tá? Agora eu só quero que você pense. Eu vou deixar isso para outra aula, tá? Eu acho que já falamos bastante. Eu quero que você reflita nisso tudo que eu falei, que você compartilhe essa live com quem precisar. Eu quero que você faça essas reflexões. Amanhã a gente vai falar, então, dessa troca de carro, né? Eu só quero falar mais uma coisa sobre biologia que eu acho que é super interessante para você pensar. Eu sei. Eu pego os pensamentos de vocês. Eu sei que tem gente aí engatilhada com esse papo de feminino e masculino. Mas deixa eu te falar uma coisa. A biologia é uma coisa tão forte que isso tá desde o comportamento. Olha isso, como vem da célula, né? Como vem da célula, como a célula tem consciência, como você é um conjunto, é uma comunidade de células. Então você pegou as informações no útero da sua mãe quando você era aquelas primeiras células se formando. Você pegou as informações no útero da sua avó quando você era só um óvulo no útero do feto que era sua mãe dentro do útero da sua avó. Perceba agora a consciência celular, né, do feminino e do masculino. Olha, isso é de pirar. Só pra gente fechar e vocês ficarem fritando. E depois falar como o pessoal se inscreve pra aula. Ah, tá. Que a Helena falou que tem gente querendo saber como que se inscreve pra aula. Essa vai ser uma aula fechada pelo Zoom, gratuita, só que fechada pelo Zoom, que é para quem assistiu essas lives e tiver interessado em saber o método, saber o como. A gente vai falar lá numa aula super legal, fechada. Vai ter 2 horas de aula, então vocês vão se preparar. E para participar, quando acabar essa live, não faça agora, termina aqui que eu vou falar essa explicação muito legal. Quando acabar, você vai no meu direct, escreve propósito. E aí a minha automação já vai te mandar a mensagem para você cair no grupo de WhatsApp, que é por ali que nós vamos mandar o link e te lembrar no dia da aula, que vai ser terça-feira que vem, às 19 horas, tá bom? Vai ser das 19 às 21 horas. É uma aula grande, com slides, vai ser muito legal. Agora amanhã aqui é às 8, tá bom? Amanhã já vai falar da sua relação com Deus. Não posso ver amanhã, vai ficar gravado no Insta, Fê? Eu pretendo deixar todas gravadas no Insta, tá? A aula fechada não, a aula fechada vai ser no Zoom terça-feira, não fica gravada.
Mas aqui as lives eu deixo sempre gravadas. Acontece que às vezes o Insta dá um pau e não põe, mas geralmente ficam gravadas. Então a ideia é que fique, tá? Assim como se alguém perdeu a de ontem da mãe, assistam. Essa de hoje vocês podem também divulgar e amanhã também pretendo deixar gravado. Então deixa eu contar essa história das células femininas e masculinas. Lembra que eu falei ontem que a gente tem a mitocôndria, né? Ela é uma estrutura celular que a gente tem, ela são organelas que nós temos e que 100% das suas mitocôndrias são herdadas só da sua mãe. Você não herda mitocôndria de pai. Só pra gente pensar aqui em consciência celular, né? Como a biologia do homem e da mulher, ela é diferente sim nas suas funções. Então, não me venham dizer, tá, que ser um homem e ser uma mulher é uma questão social, uma questão de crenças, que a gente nasce neutro e depois tem que escolher. Não é verdade, por favor. Você pode gostar, você pode ter atração, você pode querer mudar seu sexo, fique à vontade, mas não me fale que isso não é a natureza. A natureza é criada assim, nós somos biologicamente diferentes, tá? Por mais que as mulheres tomem hormônio, os homens também para mudar o corpo, na origem é diferente porque a função é diferente. Não me venham com esse papo, né, de que é tudo igual. Então assim, desde as células, se você pegar um espermatozoide e um óvulo, o espermatozoide, as mitocôndrias, elas são como usinas de energia. São elas que fabricam uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que é a energia que faz todas as reações do corpo, né? Tanto é que hoje a medicina sabe que 90% das doenças são mitocondriopatias. Então a gente começa a adoecer na mitocôndria, que é na capacidade do corpo de gerar energia. Então ela pega o oxigênio, ela pega a glicose, ela pega o oxigênio e o que você come, o que você respira, e ela transforma nessa molécula que é a moeda de troca do seu corpo. Então as mitocôndrias são como se fosse o banco central do seu corpo, são usinas de energia que fazem o ATP, tá bom? O espermatozoide, o ATP, a mitocôndria, né, que dá energia do espermatozoide, ela tá lá na parte de trás, na parte da caudinha que é descartada depois que ele fecunda. Então, olha só, a função da energia no espermatozoide é para que ele possa correr, né? É um caminho gigante, porque ele é microscópico. Então, desde que do momento da ejaculação, que ele entra lá, né, pela vagina da mulher, ele tem que percorrer um caminho gigantesco, é como se fosse uma corrida gigante de quilômetros e quilômetros, se você for pensar em escala, o tamanho do espermatozoide até que ele possa chegar no útero e fecundar um óvulo. E ele está competindo com milhares de outros espermatozoides, então a energia dele, toda a mitocôndria está na caudinha para que eles possam correr muito, 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 competir com os outros e chegar em primeiro lugar e fecundar. Por quê? Porque esse é o propósito do esperma, né? Do espermatozoide. Essa é a função dele. Então, a célulazinha microscópica já nasce com essa consciência. O que faz uma célula que é um espermatozoide se comportar assim e uma célula e um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso central, se comportar de outro jeito e a célula do intestino de outro? É a consciência. As células têm consciência específica de acordo com as suas funções. Então, a mitocôndria, que está ali na caudinha do espermatozoide, ela está dando energia para eles poderem fazer essa competição, chegarem a fecundar o óvulo. Na hora que ele fecunda, ele relaxa. Exatamente como o homem, né? O homem tá lá, ele põe toda a energia para conquistar a mulher, faz tudo, compra flores, leva para jantar, faz tudo maravilhoso. Depois que ele conseguiu, né, conseguiu ter a primeira noite, relaxa. Não quer dizer que ele vai largar a mulher, nada disso, mas faz parte da natureza. Ele se comporta de acordo com a sua consciência de energia masculina. E assim ele se comporta na vida para ganhar dinheiro. Ele corre para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer negócio. Quando ele chega em casa, ele só quer relaxar. Aí a mulher fica lá, o que você tá pensando? Tem algum problema? Não, ele só quer parar de pensar. Porque ele usou a energia dele para correr o dia inteiro atrás dos negócios, trazer dinheiro para casa. Ele só quer relaxar. Então, essa é a consciência masculina. Agora, olha o óvulo, que coisa mais linda.
As mitocôndrias dele são as que ficam para o bebê. Ou seja, desde a célula, a mãe já tem a consciência de manter a energia da vida para sempre no bebê. Porque ela vai passar as mitocôndrias dela para o bebê, vão ser todas as mitocôndrias que você vai ter em todas as suas células durante a vida. São as mitocôndrias da sua mãe, ou seja, a sua mãe garante para você as fabriquetas de energia da sua vida inteira através dessa célula feminina. Então, só aí a gente já percebe que desde da célula, a consciência de feminino e masculino são diferentes. O amor incondicional vem da mãe. A energia que vai te garantir sobrevivência para a sua vida toda, ainda que sua mãe morra, vem da mãe, que é a mitocôndria. Mas a do pai não é menos importante, porque sem a dele você não existiria. Mas aqui a gente já começa a entender a diferença de função dessas energias. E isso vai curar muito a sua vida quando você conseguir equilibrar tudo isso, perdoar os seus pais. Aí reside a cura e aí reside a sua conexão com o seu propósito, com a sua abundância e com a sua prosperidade, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Pena que na terça eu já não conseguirei. Ai, que pena, Carmen. Que pena. Seus vídeos e lives têm muito conteúdo. Parabéns. Que bom, fico muito feliz. Ó, gente, para receber o link, então, vocês podem sair daqui agora, voltem amanhã às 8. Vão agora no meu direct, escrevam um propósito lá para vocês receberem a aula de terça, tá? Tá te avisando da mulher de receber. É isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com o Criador. Muito obrigada pela presença. Já são 2h20 da manhã aqui. Eu vou tomar um banho bem gostoso para relaxar e dormir o meu sono dos justos. Amanhã tem mais. Um beijo enorme. E se vocês gostaram, divulguem essa live, tá bom? Obrigada. Lilian, Carmen, Otávia, Maria Leite, quanto esclarecimento, gratidão, que bom, Renata, fico feliz. Elcio, querido, Ana Luiz, Quierdo, Carmen, obrigada, que bom. Tânia, querida, obrigada, minha linda, tá? Minha linda aluna do Revolução, Lelequinha, Ana Maria, amada, minha aluna e minha anja, né, agora no Revolução. Que linda aula, Carol, obrigada, meu amor. Elô, Fê, Jurema, Bia, Tata Healing, gratidão. Dorinha, minha aluna amada. Oi, Elô, gratidão sempre também. Jaque, Maria Luz, Fabi, Fê. Que bom, Fê. Feliz que você esteja acompanhando, Fernando. Ana Sampaio, maravilhosa aula, que bom. Gente, um grande beijo, tá bom? Fiquem com o Criador. Arro. Cris, ótima aula, que bom. Fico muito feliz e grata. Beijos.